Fascinação por bandeiras de países. Vou falar sobre o que fez que Henrique Lobodioso seja fascinado por bandeiras de países há muito tempo, não é de hoje não. Não é à toa que também eu gosto muito de geografia, uma coisa tem a ver com a outra. Essas paixões por bandeiras de países acontecem quando a gente está mais novo. Isso nos fascina com o tempo e adquirindo conhecimento. Henrique Lobodioso, mais uma sequência de vídeo para vocês aqui sem parar. Tudo começou em 2006, Copa do Mundo. Sabe o que aconteceu naquela época? O começo foi o seguinte: estava existindo umas tatuagens de chicletes, aquelas velhas tatuagens das nossas infâncias. Lembro que aquelas tatuagens tinham as bandeiras dos países que estavam naquela Copa. Tinha 3 tipos de tatuagem naquele chiclete: as bandeiras dos países, tinha tatuagem que tinha as cores das bandeiras, tinha também o nome do país em inglês em formato com a bandeira. O que eu mais gostava era a bandeira, porque ali dava para colecionar e a gente pensava, eu quero todos os países que tiver na Copa. Eu não tive todas as bandeiras das seleções, mas que eu comprava muitos chicletes, sim. Eu tive praticamente quase todos. Não coloquei imagem aqui porque eu não achei imagem de como é que era a tatuagem de chiclete. Era tatuagem mesmo. A gente colocava no corpo assim, ó, passava um pouquinho d'água e tirava. Existem as figurinhas e também existe as tatuagens. As repetidas eu pregava no meu corpo e aquelas que não era repetida eu pregava no meu caderno. Ou você preferir colava. Eu falo 2 tipos de vocabulário. Aquele vocabulário regional, que só o pessoal da minha região entende, e aquele vocabulário que todo o Brasil conhece. Então às vezes eu fico especificando alguma coisa, é costume. 2010, tivemos aí Copa do Mundo na África do Sul. Eu já estava fascinado com as bandeiras. Eu lembro que na época que eu estudava na escola, cada sala teve responsabilidade de ficar com uma bandeira de cada país. Eu lembro que a minha ficou com o México. As salas tinham a responsável de fazer as bandeiras. Pagar alguém para fazer as bandeiras. É óbvio que todas as salas pagou a mesma pessoa, as bandeiras caprichadas do mesmo tamanho. E uma das bandeiras mais bonitas era da minha sala, que era do México. Uma bandeira que tivesse um desenho, uma coisa, uma figura diferente já era o bastante para chamar a atenção. Talvez eu gostar muito de bandeira, passou a ser que eu gosto muito de geografia. Não sei se é coincidência ou não, eu sei que a matéria que eu mais gosto é geografia. Tirando educação física, né, que a educação física é onde é que eu vou. Eu sou o cara que gosta de praticar o esporte. Vamos se dizer o seguinte, a matéria que eu mais gosto é educação física e em segundo, geografia. Mas aqui no vídeo o que interessa é as bandeiras. Uma coisa que me fascinava em 2010 é aquelas bandeiras parecidas de países. Justamente tivemos naquela época Eslováquia e Eslovênia na mesma Copa. Já não se bastar de Croácia e Holanda nas Copas passadas, não era tão parecido assim não, mas era um pouco parecido, mas é o suficiente pra gente chamar a atenção. E no decorrer do tempo a gente fica sabendo que tem vários países que têm as bandeiras parecidas. Exemplo disso, Colômbia com Equador e Venezuela e assim vai. Uma das bandeiras que mais me chamou a atenção por ser uma parecida com a outra talvez seja a Turquia com Tunísia. Quando se tem Copa do Mundo, une-se útil ao agradável. Uma coisa, eu gostar de geografia, bandeiras e futebol, aí, meu amigo, tá tudo junto. Quem assiste Copa do Mundo que não conhece as bandeiras, não é a mesma coisa de quem assiste Copa do Mundo e conhece. Imagina uma pessoa que gosta muito de futebol e não conhece as bandeiras do país, não tem aquela mesma sensação de uma pessoa que adora as bandeiras. E pensa, olha, assistir a Copa do Mundo, naquela entrada, ela é fascinante para nós. 2 nações entrando com aquele bandeirão. E realmente tem muita bandeira que chama a atenção no seu design. Para acrescentar no currículo, tivemos assim mais outros incentivos. No dicionário de inglês tinha algumas bandeiras de países que falavam inglês, ao contrário do dicionário de português. Não estou falando do Aurélio, mas existia um dicionário de português que tinha as bandeiras dos estados brasileiros. Então já era típico dos dicionários ter bandeiras, ou que seja de países ou de estados. Não só bastasse sim os dicionários, mas eu também tive um calendário, uma folhinha, possa-se dizer. Mas tinha muitas as bandeiras nessas folhinhas, esse calendário, um calendário bem grandão. Eu recortei esse calendário, peguei as bandeirinhas e coloquei assim como se fosse uns cards. As bandeiras eram tudo do mesmo tamanho, tinha quase todas as bandeiras do planeta. Ó, se bobear, não tinha todas não, mas tinha quase todas. Então é tipo assim, incentivos vêm daí. No decorrer do tempo a gente vai adquirindo algo que chama a atenção e as bandeiras sempre me chamavam a atenção. Sabe o que nos fascina as bandeiras? É o colorido delas. Criança, ela gosta muito de coisa colorida e as bandeiras é uma coisa que atrai muito isso. Para quem gosta de bandeiras, assim igual eu, existe livros, revistas que vende por aí, que tem todas as bandeiras do mundo. Não só mostrando as bandeiras, mas também o que se passa sobre aquela bandeira. É muito comum, fácil de pessoas confundir uma bandeira com a outra, principalmente bandeiras de países africanos, que são tão coloridas. Geralmente as bandeiras africanas, a maioria tem verde, vermelho e amarelo. Tem bandeiras que chamam muita atenção minha sobre seu design e outras nem tanto assim. Tem bandeiras que são muito feias, não são tão bonitas não. Mas tem bandeiras assim que são únicas. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Bandeiras assim que você olha, essa bandeira é inconfundível. Já tem outras que é decidido no detalhe que você, até quem é o profissional das bandeiras, é difícil
distinguir. Às vezes tem uma corzinha assim, um detalhe de nada na tonalidade de cor que não vem assim, só uma colocando junto à outra que dá pra perceber. Tem umas com as mesmas tonalidades de cores, os mesmos designs, mas porém com uma parte maior, outra menor, então é isso que vai fazendo a diferença. No decorrer do tempo, algumas bandeiras vão sendo extintas, às vezes o país para de existir, não é que o país sai do lugar, mas às vezes troca de nome ou modifica por vários países, aquele país se transforma em vários. Já aconteceu isso aí alguns tempos atrás, então sempre vai acontecer. Vai surgindo bandeiras novas no decorrer do tempo também. Você que é dos anos 80, lembra muito bem disso aí, nos anos 90 e existiu novos países, países parando de existir. Então isso é comum até nas eras de hoje. Alguns países também vão adotando outras bandeiras e pensar aquela bandeira antiga não serve mais para nós. Existe algum motivo ou outro ali, deixar aquela bandeira de lado e passa a adotar uma nova. Às vezes não é muito falado sobre isso, mas de vez em quando acontece. Outra curiosidade que passa assim despercebido é que quase todo país tem uma ave simbólica. Exemplo disso é os Estados Unidos, que o símbolo é a águia. Mas você não vê a águia na bandeira dos Estados Unidos. Tem também o exemplo da Bolívia e do Equador, que tem aquela ave de condor. E assim sucessivamente.